prazer estar aqui com vocês. O capítulo que eu vim apresentar hoje, como a Paty falou, é o 44. Ele se chama As Trevas. Eu confesso que quando eu li o título, eu li esse livro há muito tempo, eu não lembrava do que se tratava, eu falei, ai meu Deus, o que tem por aí, né? Mas o André Luiz fala nesse capítulo de um jeito até poético, digamos assim, dessa parte. E ele tem algumas falas muito bonitas e espero que vocês gostem também. Para mim foi muito bom. No capítulo 43, o capítulo 43 termina com a frase do ministro Benevenuto. Vocês lembram, né, que teve uma reunião e eles estavam falando sobre o servir, a parte trouxe para a gente. E ele termina falando que os nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Confortador, né? E aí, então, ele começa o capítulo 44 dizendo que a reunião foi enriquecedora de alegrias e que o Lísias, ele deu a conhecer novos valores da cultura e sensibilidade, dedilhando com maestria as cordas da cítara. Fez lembrar, então, velhas canções de melodias da terra, e ele disse que foi um dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais como se estivéssemos em pleno paraíso. Parece para cada um uma coisa, mas eu vi essa imagem linda. Bem, aí então, o Lísias, ele começa dizendo que, não tenha dúvida, falou com o André Luiz, não tenha dúvida, quando nos reunimos aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É alimento do amor, André. Quando numerosas almas se consagram no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Aí eu quero saber se alguém acha aqui que está dissociado de tudo, que consegue estar aqui. A gente já teve a palestra da Lena aqui há poucos dias, né? Falando sobre essa questão do campo mórfico, né? E aí eu quero saber se alguém acha que não influencia no meio ou que o meio não influencia em você. Não, né? Ou que o planeta Terra não influencia na gente e vice-versa. Ou que o cosmos não influencia no planeta Terra e, consequentemente, na gente. Né? Já que tudo é uma coisa só, se a gente for aumentando a visão, realmente vai se tornando uma grande coisa, um grande círculo de energia nesse sentido. Bem, ele começa a dizer, então, ele continua dizendo que não há mistério nisso, que é a lei da vida, tanto nos esforços do bem, como nos movimentos do mal, das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas, de toda a assembleia de tendências inferiores em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desse sentimento. Então, fica bom de pensar nesse momento o que eu estou trocando com o meio, né? Onde eu estou me posicionando, como eu estou escolhendo, né? É uma escolha. Eu mudei para o centro no ano passado. No centro a gente encontra de tudo mesmo, né, gente? E eu moro bem pertinho ali do Mercado Central e ali a movimentação é muito diversa. E no começo eu senti um pouco de dificuldade em relação a isso. Eu fiquei extremamente cansada, eu tive alguns contratempos, mas foi um grande aprendizado para mim. Eu consigo hoje andar por ali com uma certa proteção, sem trocar tanto com aquele meio. É claro que eu não consigo não trocar, até porque passou a ser a minha região ali, né? Mas foi um grande aprendizado para mim, sobre o que levar para casa, o que trocar, como lidar com isso, sabe? Eu ainda estou aprendendo em relação a essas coisas. Às vezes eu ainda fico muito incomodada com algumas situações, mas eu entendo que é um bom lugar para eu exercitar isso. E aí eu queria trazer essa minha experiência para vocês.
Bem, o André Luiz, então, ele pede esclarecimentos, que ele fala: referira-se o governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas, mas francamente não tinha eu até então qualquer notícia deste último plano. Não seria região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez em sombras densas durante anos consecutivos? Não via nas câmaras numerosas, desequilibrados e doentes de toda a espécie, procedentes das zonas umbralinas? Então, o André Luiz, ele entendia que o umbral eram as trevas. Na verdade, deve ter sido assim para ele, né? Já que é uma construção mental, e aqui ele já começa falando sobre essa questão da construção do caminho, o que eu alimento, o que eu planto, para onde eu vou, né? Nesse caso, o André Luiz criou o umbral que a gente conheceu no começo do livro, né? Onde ele ficou algum tempo lá. Mas tem regiões ainda mais densas, digamos assim, energeticamente falando. E aí o Lísias então começa a explicar para ele: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos visando o objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos, recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Então, é interessante aqui que ele fala, né, mais uma vez sobre essa questão do que eu quero, das escolhas, né? Eu entendo que essa construção, se eu vou caminhar na luz, se eu vou cair no abismo, como ele diz, é uma escolha diária, né? Como a música fala, escolhi melhor meus pensamentos. Eu sempre lembro de um sonho que eu tive há algum tempo atrás. Eu deve ter uns 2 anos que eu tive esse sonho, mas ele sempre me volta. Foi um sonho tão real que eu passei mais de uma semana achando que eu tinha realmente encontrado com aquele senhor. Depois que eu fui pensando, falei, não pode, eu não encontrei. Eu fui recapitulando, falei, não, realmente foi um sonho. E um senhor muito simples, ele simplesmente me disse o seguinte: antes de você pensar mal de alguém, pense melhor. Eu nunca mais esqueci dessa frase que ele falou. E eu lembro que quando eu falei, mas que frase estranha. Antes de pensar mal de alguém, pense melhor. Não, pense melhor daquela pessoa. Ou pense melhor do que você vai pensar sobre aquela pessoa, né? E isso ficou assim na minha mente durante muito tempo. E vira e mexe eu lembro disso. E quando eu li esse texto, eu lembrei novamente desse senhor me dando essa grande dica, né? E então ele fala nessa questão realmente do precipício, né? Quem está no umbral consegue descer ainda mais dependendo das escolhas, nesse caso mais mentais, né, do que qualquer outro tipo que ele faz, de pensamentos, de construção. Entretanto, o que diz dessas quedas? O André Luiz pergunta: que diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? E olha o que ele responde: sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Quanto mais alto a gente está, pior é o tombo, não é assim? E eu fiquei pensando nisso. Então, se eu estou num lugar de maior evolução, e isso não... Eu achei que foi muito claro quando ele disse isso. Eu, pelo menos, nunca penso nisso, né? Claro, é isso, né? Já estou lá na frente. Isso aqui eu não vou voltar a fazer isso, só que não. Ele fala que é possível acontecer uma queda. E que quanto mais alto, mais evoluída essa pessoa, e se acontece uma queda, pior é a culpa que ela se encontra. E deve ser uma dor enorme, né? Já que ele conseguiu caminhar um tanto e de repente cai novamente, né? Então, eu fiquei pensando que o que me protege não é o meu conhecimento,
que me protege não é a minha dita sabedoria, o meu esclarecimento sobre a luz e a sombra, é a minha persistência em continuar o caminho de luz, né? Eu entendi que foi isso que ele trouxe aqui. Ele continua dizendo que o problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra paisagens de expressão essencialmente divinas. De novo, escolha. Ele está falando aqui para mim que a Terra está aí, ó, cheia de beleza. Deus é beleza, beleza é Deus, Deus é amor. Né? Se a gente pensar assim, beleza é amor. Então, realmente, a Terra está cheia de Deus, cheia de revelações divinas, né? Cheia de pôr do sóis maravilhosos. O céu com uma lua enorme sobre as nossas cabeças. E recomeços todas as manhãs. Todas as manhãs, não é? E aí a gente pode olhar para isso, observar, cheio de amigo espiritual, para indicar, para indicar um caminho melhor para a gente, né? Fala, não vai por aí não, ó, vira para cá. A gente pode ouvir ou não. De novo ele fala da escolha. Eu posso então olhar para essas coisas, para essas belezas da natureza que ele falou, ou olhar para a minha própria treva, né? Olhar para o que tem dentro de mim, porque a gente tem os dois lados, ele vai falar um pouco disso mais na frente. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento as maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constituem-se de homens eminentemente cultos que desprezam a inspiração divina. Então, mais uma vez ele fala, a sabedoria não me protege, né? Não é um escudo para dizer eu vou cometer esse ou aquele, eu vou cometer isso ou aquilo. Não, é uma escolha. O que eu quero fazer? Eu vou querer cometer o mal? Eu posso ter conhecimento e assim mesmo querer. Ele até fala no capítulo anterior sobre assim, o espantamento que ele tinha, o ministro, uma vez que a Europa tão bem, né, com tanta cultura, com tanta inteligência, com tanta sabedoria, foi capaz de fazer, né, e acabar a Segunda Guerra Mundial acontecendo exatamente no berço, né, da cultura, né, ou seja, não tem nada a ver com sabedoria. É uma escolha mesmo de onde eu quero estar, né? De qual lugar eu quero permanecer. Ficou escuro, né, gente? Mas era um céu lindo. Mas é escuro. Contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde estará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Há esferas de vida em toda parte. Olha o que ele responde, adorei. Há esferas de vida em toda parte, disse ele solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. E eu fiquei pensando que a minha materialidade não permite que eu entenda que no vácuo não tem vazio, na verdade, o vazio não existe, né? Existem energias, e muitas energias, e mundos, e planetas, e dimensões que se desdobram, que se sobrepõem. Eu apenas não consigo ver, né? Esse meu corpo denso, com esses meus olhos densos, e essa minha mente que também é densa, não permitem que eu veja. E muitas vezes, esquecendo disso, eu acho até que essas coisas não existem, né? Então eu fiquei olhando para isso pensando, realmente existe muito mais coisas que eu tenho conhecimento, que eu posso ver, né? Como ele falou sobre os vários planos da vida, os vários lugares, as vivências, o vácuo não ser constituído de vazio, né? Então, essa imensidão da vida ficou muito claro para mim, sabe?
dimensão imensa da vida, de um tamanho que eu não consigo mensurar realmente. Me senti do tamanho que eu acho que eu tenho que ser mesmo, bem pequena, né, nesse planeta que já é enorme, né, que a gente muitas vezes acha que não precisa respeitar. Enfim, naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar, a nosso bel prazer. É organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpa não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas. Pus as aves livres para a gente ficar mais animado. As que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo, e as que se prendem um peso considerável são meras escravas do desconhecido. Então, eu achei muitas coisas interessantes nesse parágrafo, quando ele coloca, por exemplo, sobre essa questão, princípios de gravitação para o espírito, assim como para o corpo material. De novo, eu lembrei que quando eu perder esse corpo, eu só vou estar um pouquinho menos densa, né? Mas vou continuar ainda sobre essas leis da natureza, da gravidade e várias outras. Quando ele fala também em relação à Terra, né, esse ser vivo que tem as próprias leis, que vai escravizar ou libertar, né? Justamente de acordo com o que eu faço. Novamente, o capítulo fala o tempo inteiro disso. O que eu faço, como que eu escolho. Pode acontecer isso, mas pode acontecer aquilo, dependendo do lugar que eu me colocar. Qual acontece a nós outros, que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas com que corrige o culpado e da passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médium humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentimento divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Né? De novo ele falou isso então. E aí eu fiquei pensando, eu quero escurecer a minha luz, tapar, ou eu quero iluminar a minha sombra? Né? Eu tenho as duas coisas, eu posso escolher o que fazer. Né? E mais uma vez eu falo, a escolha diária. É mudar os pensamentos, é saber onde eu estou, como me colocar nos lugares, o que eu quero escolher, né? A Paty colocou muito bem essa semana, o que eu quero construir para o meu país, que lugar eu quero estar, né? Como que é essa construção? Não dá mais para ser aleatório, não dá mais para vou fazer e ver o que dá. Eu acho que já chegou nesse limite, né? Então é importante nesse momento pensar exatamente quais os passos cada um quer dar. E pensando em tudo isso, nessa questão da luz, da sombra, onde eu quero estar, onde eu quero chegar, eu trouxe essa menininha e essa imagem me trouxe isso que eu escrevi, que eu desejo, sinceramente, que todos nós possamos emanar a luz que aquece os nossos corações e espalhar, então, flores que nascem desse brilhar. Né? É justamente isso, né? Deixar a minha luz brilhar, enaltecer o meu lado luz, olhar para a minha sombra, saber que ela existe, até porque se eu não souber qual é a minha sombra, eu não vou conseguir lidar com ela. Né? Ela vai continuar ali, a gente aprende muito isso no pé do outro. Né? Se a minha sombra não é olhada, se eu não olho para ela, ela vai cometendo os delitos sem que eu saiba, né? Os delitos contra mim mesma, né? Sem que eu saiba nessa construção que não vai ser totalmente boa, afinal de contas eu não sei exatamente que lugar é esse, onde eu estou, quem eu sou. É muito tempo para saber quem eu sou, mas tem que começar. Né? E o capítulo foi muito bom para mim
E eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa. Eu disparo na falação, né, gente? Fica à vontade. Alguém quer colocar alguma coisa? O que sentiu em relação a isso que eu falei? Você falou. O capítulo tocou meu coração. Quando começa a falar sobre essas questões da terra como ser vivo, dessa relação, isso realmente toca. Por isso que eu quis colocar aquela música, quando ela começa para a gente personificar o mar, o amanhecer, quando ela fala, né? Abracei o mar, escolhi melhor meus pensamentos, é bem por aí. É isso que eu tinha para trazer, gente. Eu que agradeço, foi um prazer. Coisa que eu falo.